sobre a areia, né, irmão? Sobre a areia, né? Aqueles que ouviram a palavra de Jesus, mas não cumpriram, não praticaram, não vivem em sua vida, né, irmão? Então, a questão de um crente, ele não é apenas um religioso. O crente, ele é um seguidor de Cristo. Aleluia. Ele é um cumpridor da palavra. Ele obedece a palavra. Porque todo aquele, irmão, que aceita Cristo, ele tem um compromisso com Deus, né? Estamos aqui hoje, nessa noite, porque temos compromisso de adorar ao Senhor Jesus Cristo, de cultuar ao Deus Todo-Poderoso, né? Como diz o escritor de Hebreus, né? Não deixando a vossa congregação, como é costumes de alguns, né, irmão, que deixaram de cultuar o Senhor. Mas estamos aqui hoje, irmão, e o mérito não é nosso, né? O mérito é da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus diz aqui, né, que aqueles que ouvem a palavra dele, não cumprem, não praticam, eu assemelhá-lo-ei ao homem insensato, né, irmão? Que é o contrário do homem prudente. Porque o prudente, ele observa, né, irmão? Ele analisa para que ele tenha certeza daquilo que ele está fazendo, para que ele está seguro, né? Mas o insensato, irmão, ele não observa as coisas, né? O insensato aqui, ele fez uma casa sobre areia, né? Sobre areia, uma casa com alicerce num chão, né? Que não pode dar segurança. Vai fazer e com pouco tempo, quando vir a tempestade, ele irá ceder. É o que ele diz aqui, né? E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram o rio, e assopraram vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E todo aquele, irmão, que depositarem a sua fé, ou a sua crença, se não for na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele irá cair. A sua fé não tem substância, não tem garantia de salvação. Ela não tem garantia. E Jesus diz aqui que aqueles que não cumprem a palavra dele, né, quando chegar o tempo, quando chegar o momento difícil, né, quando vir a chuva, né, quando vir o rio, a tempestade irá bater. E aqui, irmão, aprendemos uma coisa muito importante, que a tempestade, ela não bate só no justo, mas também bate no ímpio. Aleluia. Só que a diferença que o justo aqui é aquele que obedece a palavra de Deus, é aquele que cumpre a palavra do Senhor, né? Então eles estão seguros, não porque ele seja poderoso, mas é porque o Deus no qual ele está alicerçado, ele é poderoso. Jesus disse: todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Aleluia. Então, estamos seguros, porque o nosso alicerce é Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz ali aos crentes de Corinto, ele declara essa verdade. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não adianta buscar a salvação e buscar outro alicerce, que todo o alicerce que não é Cristo é areia movediça. É areia movediça. Não dá segurança, não tem substância nenhuma. E qualquer coisinha cai. E Jesus disse, né, que ali veio o vento, né, a tempestade bateu, o vento veio, né, o rio bateu ali, a tempestade chegou, irmão, e foi grande a sua queda, Jesus disse. Grande foi a sua queda. Então, irmão, temos aqui um precioso ensino
da palavra de Deus. Primeiro, que não devemos colocar a nossa fé, a nossa crença, a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Ah, mas tem um santo fulano de tal, santo fulano de tal. É tudo areia movediça. Não tem segurança. Não tem segurança. E isso não é eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que está dizendo. É o que o apóstolo Paulo disse. Que ninguém pode pôr outro fundamento. Ninguém pode pôr. Não existe outro fundamento. Não há. É só Jesus Cristo. É só Ele. Aleluia. É só Ele que pode, aleluia, levar o ser humano a entrar nas portas, nas mansões celestiais. Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Aleluia. Só Ele, irmão. É só Ele. É só o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aquele meio nazareno, né? Que a Bíblia diz que ele deixou os céus, né? Como o apóstolo Paulo diz, e veio para esse mundo. E ali nasceu de uma mulher, de uma virgem, ele nasceu, né? Com o propósito de ir até aquela cruz do Calvário. E ali, meus irmãos, ele foi para aquela cruz, né? E colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, né? Cuspiram em seu rosto. E ali descia o sangue junto com o cuspe. A humilhação que ele sofreu, né? É o que o apóstolo Paulo diz, né? Que devemos ser humildes como o nosso Senhor Jesus Cristo. Que sendo Deus, não usurpou a classe de ser Deus, mas antes se aniquilou-se e assim humilhou até a morte e a morte de cruz, né? Se humilhou, né? Entregou o seu corpo, a sua vida, ali na cruz do Calvário. É por isso que só Ele é o fundamento. Porque foi Ele que morreu na cruz, né? Maria, eu tenho um imenso respeito, que as pessoas muitas vezes dizem que, não, os protestantes, né, criticam contra Maria. Eu não concordo com isso, né? Devemos respeitar, né? Foi uma mulher santa, né? Uma mulher que Deus ali escolheu para que dela nascesse Jesus, mas não foi ela que morreu na cruz, irmão. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse que Maria era o caminho, mas ele disse, eu sou o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então qualquer um outro fundamento, a não ser Jesus, ele é areia movediça. É uma crença falsa. É uma crença falsa, irmão. Não tem substância, não tem fundamento, não tem raiz. Não tem raiz. O terreno é frouxo, não provém segurança nenhuma. E é isso que o apóstolo Paulo diz. Porque aqui a disputa era sobre Apolo, que era um homem de Deus, grande pregador. Pedro também era um homem de Deus. Mas o apóstolo Paulo disse, olha, esses fundamentos aí não tem futuro, né? Não pode colocar outro fundamento, ao qual já está posto é Jesus Cristo, né? De qual Jesus Cristo não há outro fundamento, né, irmão? Não há outro fundamento. Então, aqui a gente vê, né? E desceu a chuva, né? Veio a chuva, e correram os rios, né? E assoprava o vento, e combateram aquela casa, e caiu, né? E foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Todo o que estão fora do Senhor Jesus Cristo estão perdidos. Estão perdidos. Estão perdidos. Porque é só Ele mesmo. Não existe outro fundamento. E então, irmão, estamos gratos a Deus, né? Por esta oportunidade feliz, que nós estamos seguros, porque quem garante a nossa vitória é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8. Então, é nesse Deus
que nós estamos seguros, né? Por isso que nós temos a certeza que se ele raiar nas nuvens do céu, nós iremos ao encontro dele. Ele está voltando, irmão. Ele prometeu. Jesus nunca fez uma promessa para não as cumprir. Ele nunca prometeu algo que viesse cair por terra. Ele diz, né? Ali, aqueles versículos bem conhecidos de João capítulo 14, falando ali para os crentes, né? Aconselhando, confortando, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, é a garantia que temos, né? Aleluia, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único fundamento, né? O único fundamento. Não coloquem, né? É o que Paulo diz, não coloquem outro fundamento, né? Como diz, não busque firmar a vossa fé em seres humanos, né? Que eles não podem dar o que vocês precisam, né? Não tem outro fundamento, o apóstolo Paulo, não tem outro. Não busque, não vão atrás, né? São areias movediças, né? São fundamentos falsos, né? Que não dão segurança nenhuma. Mas ele também diz, né? Em 11:28 de Mateus, né? Vinde a mim, né? Ele ali faz um convite. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Ele ali faz uma promessa, né? E primeiro ele faz um convite e depois ele faz uma promessa. Ele diz, vinde a mim todos. Ali não é apenas algum, irmão, né? O convite dele é para todos, né? Todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né, irmão? Que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Aleluia. O nosso descanso está em Cristo, irmão. Aleluia. Quando estamos passando por momentos difíceis, aleluia, nós devemos correr aos pés do Senhor Jesus. Vinde a mim, vinde todos que estáis cansados. Cansaço aqui, irmão, não é o cansaço físico. O cansaço aqui é espiritual. O cansaço é espiritual. O mundo estão cansados espiritualmente. E eles buscam os descansos, irmão, em bebidas alcoólicas, nas drogas, né? E em outro lugar. Ou seja, buscam outros fundamentos que não é a Cristo, né? E estão se perdendo, né? Muitos jovens perdendo as suas vidas nas drogas, na bebedice, né, irmão? Muitos morrem, são assassinados, né, irmão? Porque coloca a sua fé em fundamentos que não é a Cristo, né? O seu cansaço espiritual, eles buscam preencher com outras coisas, né? Buscam alegria, senão na pessoa de Jesus Cristo, né? E Jesus diz aqui, vinde a mim, né? Que eu vos aliviarei. Ele promete, né? Eu vos aliviarei, né? Então, quando estamos com o coração apertado, de dificuldade, aí iremos correr aos pés do Senhor Jesus, e aí sentimos o bálsamo dele, né? Sentimos o conforto, o cuidado todo especial da parte dele, né? E dali nós nos levantamos forte, né? Porque o nosso alicerce, ele é forte, é a rocha, né? É a rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, né? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O que era o jugo? O jugo, irmão, ele era um material agrícola, né?
que ali, naquela época, os bois, né, os gado, eram chamados também de canga, né? Colocava aquelas cangas nos animais que prendia de um animal ao outro para carregar aquela ferramenta para escavar a terra, para que eles pudessem plantar, né, fazer suas plantações. Então, ali, o jugo, a canga, ela unia um animal a outro. Aí Jesus está falando ali que nós devemos estar o quê? Unido a ele, né? A canga é que faz que um animal se una a outro, né? Jesus diz o quê, né? Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, que você possa andar comigo, tá ligado comigo, né? Tá ligado comigo, está sempre ligado comigo, está sempre ao meu lado, né? Está unido, né? Nós podemos ver aqui também em João capítulo 15, né? Que Jesus também faz ali uma comparação, né? Ele dizendo que é a videira, né? E vós sois os ramos. Aquele que estava ligado nele dava fruto, né? E os que não estavam ligados a ele não poderiam dar fruto. Quer dizer, o galho, para que ele tivesse vida e para que os frutos saíssem dele, ele teria que estar ligado à árvore, né? É como nós podemos ver aqui várias árvores aqui, né? Às vezes a cajaranda, né? Se aquele galho se quebrar, a cajaranda murcha e morre. Assim é todo aquele que não estão ligados em Cristo, né? Porque ele diz no final, porque sem mim nada podeis fazer, né? Não porém, né, outro fundamento ao qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, né? Nos dê força, né? Mas estamos seguros que o nosso alicerce, que o nosso fundamento está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele nos garante a vitória. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.